O ministro dos Direitos Humanos de Lula é alvo de múltiplas denúncias de assédio e acaba dançando. Enquanto isso, uma jornalista da CNN recorre a uma representação panfletária que rapidamente se torna viral na internet. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O PT sempre sustentou uma falsa moralidade, mas ainda assim permanece no poder há quase 20 anos. Embora tenhamos uma interrupção do governo Bolsonaro, é evidente que o partido, por meio de influência do STF, nunca deixou de governar nos bastidores. E muitas máscaras caíram durante o processo, porém o discurso populista sempre teve um peso sedutor. Em abril de 2023, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos de Lula, participou de uma audiência no Senado. O senador Girão, inscrito na Comissão de Direitos Humanos, tentou interpelá-lo sobre o tema aborto. Esse silêncio, senhor ministro, significa, a minha pergunta é, que o senhor concorda com a política dos direitos humanos nesses países? Por que o governo atual não os condena, como 50 outros países, e se alinha à comunidade internacional no que há de mais legítimo, que é a preservação da vida, da liberdade e da dignidade humana? Eu vou, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Senador Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso para mim é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Em nome da minha filha, não vou receber. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Não estamos aqui para. Eu sou um homem sério. E acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Mas não vai ser a primeira vez que a gente vai se encontrar. E o meu objetivo jamais, se o senhor se sentiu ofendido, não foi isso, tá? O meu objetivo não é esse. Não me senti ofendido, não. Me peço desculpas. Não me senti ofendido, só quis repor as coisas em termos de seriedade, de respeito que ele está estabelecendo aqui. Eu vejo que... O senhor é um homem sério, eu também sou um homem sério, então a gente vai agir com seriedade e não com brincadeira. Isso não é brincadeira, isso é seriedade. Isso é algo sério, seríssimo. Eu deixei na mesa dessa comissão, entreguei a ministro do Supremo, entreguei a alguns outros ministros que receberam. E eu respeito que o senhor não quis receber. Só quero dizer que essa é uma réplica de 11 semanas de gestação de uma criança que já tem o fígado formado, os rins, e que a diferença dela pra gente é o tempo. Mas eu queria dizer o seguinte, que esse governo Lula, que se comprometeu, fez carta aos cristãos do Brasil, dizendo que respeitava a vida desde a concepção em todas as suas fases, além de retirar o Brasil do Acordo de Genebra, ele também, no Ministério da Saúde, eu não vi nenhuma manifestação do senhor, ele retira a obrigatoriedade da mulher que foi violentada, que foi estuprada, que é um crime hediondo, de ter que denunciar o estuprador, fazer um boletim de ocorrência para que se possa punir exemplarmente o estuprador. Então eu fico imaginando que direitos humanos é esse, de não querer punir o estuprador, uma portaria que existia no Brasil. Esse verdadeiro espetáculo, com apelos emocionais, ao falar de sua família, lhe colocou em destaque na época. O ministro foi vendido por jornais como O Globo como um grande exemplo de moralidade no governo. Mas a esquerda sempre seguiu esse mesmo modelo. Ela evita o debate real, recorrendo a rótulos e palavras de efeito na forma de panfletos. Vale lembrar que Lula não possui essa capacidade. O ex-sindicalista sempre usa uma fórmula mais simples.
Em ambientes controlados, ele começa falando de sua origem humilde. E em seguida, ele se exalta como uma figura de destaque. Mas toda imagem pode cair em descrédito, seja por um ou mais atos descuidados. No Poder 360 podemos ler: denúncias contra Silvio Almeida são graves, diz Ministério das Mulheres. O órgão divulgou uma nota em defesa de vítimas de violência um dia após o ministro ser acusado de assédio sexual. A denúncia foi coletiva, ou seja, não apenas uma, mas várias supostas vítimas o denunciaram. Entre as mulheres está a sua colega e titular da Igualdade Racial, Aniele Franco. As acusações foram feitas através do movimento internacional que colhe relatos de assédio e agressão sexual, o Me Too Brasil. No documento divulgado pelo movimento é afirmado: a Organização de Defesa das Mulheres Vítimas de Violência Sexual, Me Too Brasil, confirma, com o consentimento das vítimas, que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico. Como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa. Bom, dificuldades em obter apoio institucional? Não era o PT que pautava essa agenda? O PT sempre deu muita importância à palavra da vítima, ou vítimas nesse caso. Porém, Almeida agora quer as provas de que ele tenha feito algo, como uma passada de mão na perna de uma companheira, ou que teria dado beijos mais apimentados. Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Entretanto, o que percebo são ilações absurdas, com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias e bloquear o nosso futuro. Toda e qualquer denúncia deve ser investigada com todo o rigor da lei. Mas, para tanto, é preciso que os fatos sejam expostos para serem apurados e processados, e não apenas baseados em mentiras sem provas. Será que o ministro caiu na própria armadilha? As denúncias eram tão robustas que obrigaram Lula a derrubar seu homem de peso dentro dos direitos humanos. E com isso, mais uma máscara caiu por terra. Foi um grande choque para os lulistas, incluindo alguns jornalistas. A jornalista da CNN, após fazer uma defesa bajuladora do ministro de Lula, ao citar seus livros, afirmou: tamanha profundidade sobre o racismo estrutural, sobre esse olhar doentio que nós brancos temos sobre os negros. O quanto nós, brancos, inferiorizamos, excluímos, ferimos e matamos. E a notícia de um ministro de Estado preto sendo denunciado por outra ministra preta. Eu nunca vi uma defesa tão discriminatória. A discriminação de algum nível está presente em todos os países. No entanto, no que diz respeito ao racismo, o Brasil, graças à sua rica miscigenação, é considerado um dos países menos racistas do mundo. Muitos brasileiros como eu só foram descobrir que Michael Jackson e Ed Murphy eram negros após o surgimento da militância. Eu sempre fui muito fã dos dois e para mim a cor nunca importou. Entretanto, no Brasil, há uma percepção equivocada sobre classes sociais. Dado que a maioria das pessoas negras vive em situação de pobreza, a resposta simplista tende a atribuir a culpa exclusivamente ao racismo. Entretanto, na África, há negros comandados por outros negros, e mesmo assim, há pobreza extrema. A resposta está mais ligada à nutrição do que à cor da pele. Em regiões mais quentes e áridas,
a severos problemas de nutrição. E foi justamente nessas áreas que grande parte da história das populações negras foi construída. A alimentação adequada na primeira infância é ainda mais crucial para o desenvolvimento de uma criança do que a própria educação formal. Bom, um bom software é inútil sem o hardware adequado para executá-lo. Assim, como não adianta ter uma boa escola se a criança tem severas restrições ao seu desenvolvimento. Se os partidos políticos focassem mais nos problemas reais, em vez de importar pautas norte-americanas que não fazem sentido em nosso contexto, o país com certeza poderia mudar. Mas infelizmente isso não vai acontecer, pois com o PT no poder, a fome é garantida. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.